Você já se perguntou quantos tiranossauros viveram na Terra durante os milhões de anos em que eles existiram no planeta? Um estudo recente publicado pela Science sugere que existiram pelo menos 2,5 bilhões de tiranossauros na Terra ao longo de 127 mil gerações. Eu sei que pode parecer muito, mas apesar disso, só a nível de comparação, os tiranossauros viveram no planeta Terra ao longo de aproximadamente 2,5 milhões de anos. E nós, seres humanos, segundo a mesma teoria, existimos aqui há pelo menos 50 mil anos e certamente já existiram mais de 106, 108 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então realmente agora 2,5 bilhões de tiranossauros não parece ser muita coisa. Mas só foi possível entender isso a respeito do tiranossauro e saber quantos deles existiram no planeta Terra porque, felizmente, o T-Rex é um dos dinossauros com mais fósseis encontrados em todo o planeta. Isso permite que a gente compreenda coisas a respeito dessa espécie que não são possíveis de se compreender a respeito de outras espécies de dinossauros. E dentre esses espécimes de Tyrannosaurus Rex, ou seja, os indivíduos que foram descobertos e batizados com determinados nomes diferentes, é possível destacar alguns deles, que são incríveis e impressionam pelo seu tamanho corporal e as suas dimensões, e é sobre eles que nós vamos falar aqui neste vídeo. Como é de costume aqui no canal do Majordino, nós falamos sobre listas dos 5 maiores dinossauros de alguma categoria e dessa vez falaremos sobre os 5 maiores espécimes de T-Rex que já foram encontrados. E se prepara porque você vai ver alguns tiranossauros com os nomes bem inusitados. Segue o jogo porque eu tô falando em primeiro lugar do Scott. Certamente quem é conhecedor dos dinossauros, entusiasta assim como eu, tá ligado no Scott e o quanto ele impressiona pelas suas dimensões, mano. Scott é simplesmente conhecido por ser o maior Tiranossauro Rex já encontrado. E eu sei que não adianta eu só falar isso aqui pra vocês porque eu preciso explicar como se chegou a essa conclusão. Como eu disse, o Scott impressiona pelo seu tamanho gigantesco e que roubou a cena logo quando ele foi descrito e descoberto. Seu esqueleto, que data de aproximadamente 68 milhões de anos atrás, nos permitiu estimar para Scott uma altura que gira em torno de 3,90 metros e o comprimento que ultrapassa os 12,5 metros. Realmente valores insuperáveis para os padrões de tiranossauros. No ano de sua exibição, muitos pesquisadores fizeram estimativas próprias a respeito do tamanho de Scott, e elas partiam de valores como 12 metros e 10 centímetros. Esses valores menores fariam com que Scott fosse menor que Sul, que é um outro espécime de T-Rex que eu já comentei em vídeos anteriores e vou comentar neste vídeo aqui mais pra frente. Mas alguns estudos subsequentes compararam ossos que estão presentes tanto no esqueleto de Scott quanto no esqueleto de Sul, e foi possível ver através desses estudos que estes mesmos ossos em Scott eram maiores do que aqueles ossos que eram presentes no esqueleto de Sul. Isso foi definitivo para demonstrar que Scott, apesar de um pouco mais incompleto que o esqueleto de Sul, era sim maior que ela em vida. Com base nisso, estimativas maiores para o tamanho de Scott passaram a ser aceitas, como aquela que diz que ele teria no mínimo 12,5 metros de comprimento. Apesar desta estimativa, muitos cientistas ainda argumentam e acreditam que Scott poderia ter alcançado facilmente 13 metros de comprimento, o que é um valor realmente impressionante. E é claro, a descrição de Scott foi importante porque através dela muitos outros espécimes de tiranossauros descobertos anteriormente puderam ser revisados, com base em novos cálculos acerca das dimensões e do tamanho corporal desses animais, e coisas novas foram descobertas. A principal delas é de que a espécie de tiranossauro poderia atingir valores de peso e massa corporal muito maiores do que aqueles que se acreditava anteriormente, sendo Scott o principal representante dessa característica, já que ele teria sido o maior T-Rex no quesito massa corporal, ou seja, o mais pesado. Hoje sabe-se que o T-Rex poderia beirar as incríveis 9 toneladas. Na verdade, Scott, que é o mais pesado dentre eles, teria uma massa que ficava próximo de 8.800 quilos. Isso também não torna só o tiranossauro mais pesado já encontrado e descrito, como faz do T-Rex o dinossauro carnívoro com a maior presença de massa muscular dentre todos os que já foram encontrados e com os estudos que se tem até o presente momento. Bom, este esqueleto magnífico foi descoberto na formação Frenchman, em Saskatchewan, no Canadá. E os ossos que estavam presentes nele nos permitiram também entender melhor como era a vida deste indivíduo. Foi possível perceber através das várias lesões que o Scott tinha espalhado pelo corpo que ele era um animal realmente que vivia de lutas, um indivíduo lutador e bastante briguento. Eu abordo mais a respeito desse assunto no vídeo onde eu falo sobre as mazelas e as diferentes enfermidades que alguns dinossauros enfrentaram em vida. E eu falo a respeito de Scott e de Sul, que eu também vou tratar mais à frente neste vídeo aqui, como eu falei anteriormente. Acreditava-se também que essas diferentes contendas e lutas que Scott teria travado em vida teriam se dado ao longo de vários anos,
tornando um dos indivíduos de T-Rex mais velhos, ou seja, de idade mais avançada que teriam sido encontrados. Mas estudos mais recentes mostraram que na verdade o Scott teria morrido por volta de 23 ou 27 anos de idade, o que faria com que ele fosse na verdade um T-Rex no ápice da idade adulta e não com idade adulta avançada. E se todas essas curiosidades por Scott o motivaram a querer conhecê-lo cara a cara, é possível encontrá-lo em exibição na data de publicação deste vídeo no T-Rex Discovery Center do Royal Saskatchewan Museum, na cidade de Easton, no Canadá. Agora, a tão aguardada e já mencionada neste vídeo, Sul. E mano, vocês vão entender porque eu gosto muito deste indivíduo de T-Rex. Bom, acho que tanto quanto eu gosto de Scott. Durante muito tempo, Sul foi considerado o maior e mais completo esqueleto de T-Rex já encontrado, além de também já ter sido considerado o dinossauro mais caro a ser leiloado dentre todos durante muitos anos. É claro que com o passar do tempo, novos esqueletos de T-Rex e de outros dinossauros foram descobertos, escritos e leiloados por valores superiores aos valores do leilão de Sul. Mas já impressiona o fato de durante muitos anos ela ter sido a maioral nesses quesitos. E claro, como já deu para perceber por este vídeo aqui, apesar disso, os seus valores, as suas dimensões corporais ainda a configuram como a segunda maior T-Rex a ser encontrada. Eu tô me referindo a Sul como um substantivo feminino, mas lembrem-se, apesar do nome feminino de Sul e do nome masculino de Scott, ainda não dá para ter certeza que eles são, respectivamente, fêmea e macho da espécie Tiranossauro Rex. O tamanho de Sul teria girado em torno de incríveis 3,70 metros de altura e 12,30 metros de comprimento, que também são valores muito incríveis para um tiranossauro, e vocês vão ver com os tiranossauros seguintes dessa lista. Suas contribuições científicas também são inegáveis, principalmente para a espécie tiranossauro, já que através do esqueleto de Sul foram possíveis estudos de desenvolvimento histológico ou ontológico do animal. Ou seja, foi possível compreender mais a respeito do desenvolvimento e crescimento do Tiranossauro Rex. E lembra daquele estudo que reavaliou as dimensões e principalmente a massa de alguns tiranossauros, que veio através de Scott? Pois é, Sul também foi alvo desse estudo e foi possível recalcular a massa do corpo dela para incríveis 8.400 quilos. Por pouco ela não alcançou o peso de Scott. E ela também só não é a T-Rex mais completa hoje, com uma completude incrível de 90%, porque recentemente foi descoberto uma peça que contém a presença de um esqueleto de Triceratops e de um T-Rex juvenil, e ao que aparenta, este indivíduo jovem de T-Rex que está confinado dentro dessa peça, desse fóssil impressionante, gira em torno de 98% de completude, ou seja, é algo incrível, praticamente uma rocha que aprisionou e imortalizou a cena épica de luta desses dois dinossauros, desse jovem tiranossauro com este Triceratops. Eu falo mais a respeito disso em um episódio de Dinocast, na verdade eu creio que o episódio 2 de Dinocast, o cartão tá aparecendo aí para quem quiser conferir após este vídeo. E mano, Sul ser 90% completo, pensa comigo, isso é algo extremamente raro para os padrões de qualquer espécie de dinossauro. Seu esqueleto foi descoberto na formação Hell Creek, uma formação bem conhecida por paleontologistas e entusiastas e estudiosos de dinossauros. Bom, ela foi descoberta numa porção dessa formação presente no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E ao que tudo indica, ela teria morrido por volta dos 28 anos de idade, o que para os padrões de um tiranossauro, sim, já era um indivíduo de idade avançada. Isso principalmente considerando que tiranossauros se tornavam adultos por volta dos 14 ou 17 anos de idade. Embora alguns cientistas acreditem que Sul especificamente só tenha atingido a maturidade de fato após os seus 19 anos. Hoje, porém, é possível encontrá-la em exibição no Field Museum of Natural History, em Chicago, também nos Estados Unidos. E olha que fato interessante, o crânio original de Sul não se encontra mais montado com o restante do seu esqueleto. Na verdade, esse crânio que vocês veem montado com o resto dos ossos do esqueleto de Sul é uma réplica. Isso se deve porque o crânio original de Sul foi danificado durante esses milhões de anos e teve o seu formato distorcido com o passar do tempo. Então eles fizeram uma réplica que se aproximasse mais do formato do crânio de um Tiranossauro Rex em condições um pouco mais perfeitas. Apesar disso, o crânio original ainda encontra-se em exibição, só que separadamente, contido dentro de uma caixa que pode ser aberta para estudos futuros. E agora, dando continuação aos nossos T-Rex pesos pesados, temos Victoria. Eu até poderia considerar um empate técnico entre Victoria e o próximo T-Rex que eu vou comentar nessa lista, aquele que vem após ela.
mas desde o seu descobrimento ela já era considerada a T-Rex cujas dimensões mais se aproximavam das dimensões de Sul, e também a terceira maior T-Rex a ser descoberta e registrada segundo seus exibicionistas. Então é por isso que ela merece este lugar, o terceiro lugar aqui na lista. Victoria impressiona pela completude de seu esqueleto, que gira em torno de 65% aproximadamente, e pelo fato de os ossos presentes nesse esqueleto terem sido encontrados muito bem preservados e em ótimas condições, estando entre eles o crânio completo do animal, algo raro para os padrões de qualquer dinossauro. Com base em seu material, foi possível estimar para ela aproximadamente 3,66 metros de altura, olha só que específico, e 12,20 metros de comprimento. Foi possível concluir também que Victoria morreu por volta dos 18 ou 25 anos de idade. Isso há cerca de 66 milhões de anos atrás, próximo a uma cidade da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Ou seja, juntando todas essas informações, é possível perceber que Victoria já tinha um tamanho gigante para um tiranossauro que era praticamente apenas um subadulto da espécie. Entretanto, hoje é possível encontrar Victoria em exibição no Houston Museum of Natural Science, no estado de Texas, também nos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que pesquisadores e estudiosos continuam estudando e avaliando os fósseis de Victoria ainda hoje. Então, é possível que saiam novos estudos e artigos a respeito do Tiranossauro Rex em breve, vamos ficar de olho. E em quarto lugar dessa lista temos Ivan. Tudo bem, eu sei que a pronúncia do nome dele é Ivan, mas eu vou chamar aqui ele de Ivan porque nós somos íntimos, né? Conheço ele de muito tempo, longa data, milhões de anos aí de convivência. Então eu tenho essa intimidade com o Ivan. Ivan é um esqueleto de T-Rex que também foi descoberto no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e muito importante para a história dos esqueletos e espécimes de Tyrannosaurus Rex, já que este é um indivíduo de T-Rex com a cauda mais completa já encontrada. E vocês vão ver como muitas das especificações dele se assemelham às de Victoria, não só no tamanho. Ivan tinha aproximadamente 3,60 metros de altura, 12,20 metros de comprimento, estava por volta de 65% completo quando foi encontrado, além de também ter morrido por volta dos seus 18 anos de idade. É só por uma pequena diferença milimétrica que Victoria superou o tamanho de Ivan e está em terceiro lugar nessa lista, enquanto Ivan está em quarto lugar. Além, é claro, dos exibicionistas de Victoria acreditarem que ela era sim a terceira maior T-Rex já encontrada e já registrada. Hoje é possível encontrar Ivan sendo exibido no Museum of World Treasures em Wichita, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. E fechando a lista, temos Trix, o terceiro espécime de T-Rex mais completo que já foi encontrado. Isso porque o esqueleto de Trix está por volta de 75% e 80% completo, ficando atrás somente de Sul e do outro indivíduo, o outro espécime juvenil que eu citei. O curioso é que, para que houvesse a montagem do esqueleto completo desse animal, as réplicas dos ossos faltantes do esqueleto foram baseadas em réplicas de ossos de Sul, que foram emprestadas pelo museu responsável pela exibição de Sul, inclusive. Trix também foi descoberta na formação Hell Creek, só que dessa vez na porção da formação que se encontra no estado de Montana, e não no estado de Dakota do Sul, mas também data de cerca de 66 milhões de anos atrás. Hoje, porém, ela se encontra na Europa, isso mesmo. Fez uma viagenzinha bem pra longe de casa, né, Trix? Na verdade, Trix é um dos poucos T-Rex que fez tour, sendo exibida em diversos países. É uma celebridade do mundo dos dinossauros. Hoje, porém, ela encontra-se num cantinho só seu, reservado para ela no Naturalis Biodiversity Center, na Holanda. E agora vamos aos dados deste dinossauro, que estão por volta de 3,60 metros de altura e 12 metros de comprimento. Mas agora, pasmem, o valor pelo qual Trix também se destaca e impressiona é o da sua idade. Foi especulado que Trix teria vivido por pelo menos 30 anos de vida. Isso a torna a T-Rex mais idosa e de idade mais avançada já encontrada dentre todos. É uma idosa dos tiranossauros. Bom, e agora que fechamos a lista dos 5 maiores Tyrannosaurus Rex que já foram descobertos e descritos no planeta Terra, vocês estão vendo aí as informações em geral a respeito de cada um deles. E é isso, pessoal, é com isso que eu encerro esse vídeo e fecho essa lista. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham curtido essas curiosidades a respeito de dinossauros e de Tyrannosaurus Rex. E para mais, continuem consumindo o conteúdo do canal Major Gino. Eu vejo vocês numa próxima e falou!
Até mais!